Olá, meu nome é Natália Pompeu E o meu nome é Matheus Agape. e esse é um trabalho apresentado no oitavo Encontro de Educação Matemática do Estado do Rio de Janeiro. O título desse trabalho é Uma proposta de atividade assíncrona, criando um jogo dinâmico através do PowerPoint. Esses são os autores: Matheus Agape, Guilherme Lourenço, Natália Ruda Pompeu de Souza, Márcia de Albuquerque Viana, e nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia da pesquisa, sobre a motivação da gente escolher esse tema. A escolha desse tema é devido ao PowerPoint ser um recurso, um programa que é utilizado muito antes das tecnologias digitais explodirem na educação. Por ser um recurso de apresentação de slides, estava presente no cotidiano de muitos professores e alunos também conhecem, por ser um recurso do pacote Office que já vem no Windows. O PowerPoint vai ser apresentado como software educacional por meio de um jogo que nós vamos criar. Vamos criar um jogo dinâmico ao longo do trabalho e vamos engrandecer a facilidade do acesso e da construção desse jogo nesse trabalho. Na introdução do trabalho, a gente ressalta o seguinte: a gente destaca que o ensino de matemática no contexto da pandemia da Covid-19 foi o principal catalisador para a gente pesquisar nessa área, porque já era notório que o ensino de matemática vinha trazendo tecnologias digitais e inovações nesse contexto, sendo que essas tecnologias nunca tiveram muita notoriedade. Só que durante a pandemia e durante a necessidade de um ensino remoto, essas tecnologias vieram trazer cada vez mais participação no ensino de matemática. Pode passar. Como objetivo geral do nosso trabalho, nós destacamos explorar o PowerPoint como um software educacional e, além disso, apresentar algumas possibilidades do PowerPoint como recurso didático. E para atingir esse objetivo geral, nós traçamos os seguintes objetivos específicos, que foi propor uma forma de utilizar o aplicativo PowerPoint como ambiente educacional virtual de aprendizagem, a fim de desenvolver um jogo dinâmico através dele. Além disso, propor também uma sequência de atividades, né, para demonstrar como isso seria feito e apresentar um passo a passo breve de como construir esse jogo para fins pedagógicos, né? Como utilizar o PowerPoint como recurso didático educacional. Pode passar. A nossa atividade ela foi inspirada numa atividade que vimos lá no canal do Laboratório de Matemática Sustentável. Essa atividade ela foi realizada pela professora Daniela Mendes e você pode encontrar ela jogando no YouTube esse nome. Como criar um jogo interativo com o PowerPoint, no PowerPoint. A nossa atividade, uma das grandes motivações que levou a gente a escolher essa atividade foi a facilidade da construção. Porque como o Matheus já falou, o PowerPoint ele é um software que ele já é conhecido mundialmente, não só por professores, mas os professores eles também utilizavam em suas aulas fazendo os slides. Outro motivo da escolha dessa atividade foi a flexibilização da atividade. Por quê? O professor pode fazê-la para os alunos e os alunos podem também fazer sua própria atividade para o professor. Agora nós vamos ver um protótipo de como seria essa atividade. Se você quiser saber como fazer a sua própria atividade, eu recomendo que você vá ao canal do Laboratório Sustentável de Matemática e assista o vídeo da professora Daniela Mendes. Aqui nós vamos clicar nesse botão de play e nós vamos para a nossa primeira pergunta. Aqui o professor é livre para colocar a pergunta que ele tiver, a pergunta relacionada ao tema que ele está trabalhando. Vamos supor que nessa pergunta, em qual das alternativas apresenta as medidas de tendência central, o aluno erre. O aluno clique em sólido, líquido e gasoso, por exemplo. Então, quando ele clicou numa resposta errada e ele é direcionado a uma tela de erro. Aqui, ele pode clicar e voltar novamente para a pergunta até clicar na resposta certa. Então, a resposta certa, que seria a moda média e mediana, direciona ele a uma tela de acerto. E a partir daqui, ele pode continuar esse jogo, sendo direcionado para a segunda pergunta, que diz: as marcas obtidas em metros pelos alunos numa prova de salto à distância foram as seguintes. Então, aqui o aluno deve encontrar a média, a moda e a mediana. Novamente, se o aluno clicar numa resposta incorreta, ele é direcionado a uma tela de erro.
E ele precisa voltar novamente à pergunta até clicar numa tela de acerto. Então, chegando aqui ao final da nossa atividade, né, que foram somente 2 perguntas, a gente pode ver que o professor ele tem a liberdade de trabalhar com uma infinidade de perguntas de uma infinidade de maneiras. Nas considerações finais, nós temos que... Nas considerações finais, nós destacamos o seguinte: por que o PowerPoint se torna um recurso interessante de ser utilizado em aulas? Existem hoje em dia, atualmente, muitos aplicativos que podem oferecer essa transformação de um quiz, né? Transformar num jogo. Sendo que o PowerPoint, ele é um aplicativo que já está sendo trabalhado no cotidiano do professor e torna mais fácil, quebrando essa insegurança do professor de manusear alguns aplicativos ou programas, e também de ser um aplicativo que pode ser manuseado sem o uso da internet, o que torna isso mais fácil de ser considerado para usar na sala de aula. Além disso, nós destacamos que o nosso objetivo de apresentar o PowerPoint como um recurso educacional, como um software educacional, foi cumprida, trazendo essas possibilidades no presente trabalho. Um dos possíveis desdobramentos que a nossa pesquisa pode vir a ter é de utilizar o PowerPoint como recurso didático numa dinâmica presencial e síncrona também, não somente assíncrona. Nesse contexto, o professor ele poderá instruir seus alunos em como criar o próprio jogo. Então, não necessariamente só o professor que precisa levar o jogo aos alunos, mas os alunos também podem criar seus próprios jogos para demonstrar o que e como aprenderam o conteúdo de determinada disciplina abordada pelo professor. Então, dessa forma, o professor estaria convidando seus alunos a participarem ativamente da aula, isso daria também autonomia para o aluno, e ele seria capaz de observar o que o aluno absorveu do conteúdo. Outra possibilidade de desdobramento para essa pesquisa é que o professor divida a turma em pequenos grupos e esses grupos construam seus próprios jogos e eles mesmos sejam os mediadores para os outros grupos na realização dos jogos. E possibilitar, né, que os alunos construam seus próprios jogos também contribui para que os alunos participem da construção do seu próprio conhecimento. Isso é muito interessante também. É verdade. Prosseguindo, nós temos aqui as nossas referências que foram utilizadas no nosso e-poster. E o nosso muito obrigado para quem assistiu, pela atenção. E caso tenha alguma dúvida, algum comentário, pode chegar e digitar aí nos comentários que nós estamos aqui à disposição. Obrigado.